paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2023 a revista que tem como tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 8. E esta lição de número 8 é para o dia 20 de agosto de 2023. Lembrando aos irmãos que as 7 lições anteriores estão aqui postadas no nosso canal em uma playlist chamada A Igreja de Cristo e o Império do Mal, para ficar mais fácil a localização. Se você perdeu alguma das 7 lições, é só procurar aqui no canal e você vai estar encontrando, amém? Nós estaremos estudando a seguinte temática para essa lição de hoje: transgênero. Que transrealidade é essa? É uma afirmativa, né? Vamos estar estudando, irmãos, esta lição à luz das Escrituras, ao qual nós cremos, né? Nós professamos e nós ensinamos. Lembrando que nós fazemos parte aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui da cidade de Campinas. Nós estudamos esta revista na classe dos adultos. Temos como textuário para a nossa lição de hoje: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Esse texto está lá em Gênesis, capítulo 2, no versículo de número 24. A nossa verdade prática, ela vem dizendo: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então, volto a frisar, nós estaremos estudando aqui os 3 tópicos desta revista, desta lição, com os seus subtópicos. Vamos trazer aqui o conceito, dessa ideologia, e vamos trazer também o conceito, o que cremos em relação à luz das Escrituras. Temos como leitura bíblica em classe o texto que se encontra em Gênesis, capítulo 2, do verso 7 até o verso 18 e também o verso de número 25. No verso de número 18, irmãos, diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E aí, lá no verso de número 24, que nós estaremos fazendo leitura novamente durante a lição, diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, nosso texto áureo, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Aí, aqui nesse contexto aqui, da revista, nós temos 3 objetivos para estarmos estudando hoje. Quais são eles? O primeiro, explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. O segundo objetivo, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. E o terceiro, elencar os efeitos da ideologia transgênica. Por que é importante que nós estejamos estudando esta lição, a parte motivacional, para nós conhecermos o que essa ideologia ela vem trazendo como conceito, como definição, e também reafirmar o que? Qual foi o objetivo do nosso Deus ao criar o ser humano, de que maneira Deus ele planejou a vida para o ser humano neste quesito aqui que estaremos abordando. Bom, temos como parte de introdução para a nossa lição de hoje. Nesta lição veremos as características deste fenômeno, a visão bíblica de gênero, de sexo, gênero e os efeitos de ideologia transgênero. É o que nós estaremos estudando nos 3 objetivos aqui que foram propostos pelo autor da revista. A nossa palavra-chave, transgênero. E o que é importante a gente frisar? Que o nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Nós sabemos lá em Romanos, capítulo 12, no verso de número 2, que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, agradável e perfeita. Amém?
Bom, começando aqui pelo tópico de número 1, temos como tema compreendendo o pensamento da transgeneridade. Aqui nós temos também os seus 3 subtópicos e o primeiro vem dizendo identidade de gênero. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Continuando aqui ainda, alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. E aí nós estudamos na lição passada, veio até como textual para esta lição passada, né? A lição de número 7, nós estudamos o que diz lá em Gênesis, né, capítulo de número 1, no verso de número 27, que eu gostaria de estar lendo aqui com os irmãos, né, neste momento aqui, para enriquecermos a nossa aula à luz das Escrituras. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui, desse modo, né, validam qualquer comportamento sexual, ou seja, né, como não está para eles aqui, né, para esses ativistas, como uma coisa não está ligada à outra, então qualquer comportamento sexual é válido, né? Nesse caso aqui, estudando esse conceito aqui de identidade de gênero. O segundo subtópico, ele vem trazendo cisgênero e transgênero. Vamos entender o que é, né, o conceito, a definição de cada termo. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Já o termo transgênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com o gênero diferente do sexo biológico. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Como nós já comentamos aqui, se a identidade do gênero independe do sexo ao qual a pessoa nasce, então toda forma, todo comportamento sexual para eles é válido. O terceiro subtópico diz assim: transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. Aí aqui, a revista trouxe aqui a definição, né, o que significa, né, cada termo, né, ou resumidamente aqui, esse movimento social de representatividade é chamado de LGBTQIAPN+. Então vamos entender, por exemplo, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, né? Heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Assexual, quando inexiste atração por gênero algum. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero. Então, desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual, como nós já havíamos aqui elencado aqui aos irmãos. A sinopse deste primeiro tópico, ela vem dizendo: o fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. O tópico de número 2, ele vem trazendo para a gente, se aqui no tópico primeiro nós aprendemos, né, sobre o conceito, compreendemos sobre o pensamento da transgeneridade, no tópico de número 2, nós vamos aprender, nós vamos reafirmar a visão bíblica sobre esse termo gênero. O primeiro subtópico vem trazendo a constituição biológica. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Vamos lá também ler Marcos capítulo 10, no verso 6. Então nós já lemos Gênesis 1, 27. E agora vamos lá em Marcos, capítulo de número 10, no verso de número 6. E vamos ver aqui o que a palavra do Senhor ela nos traz para enriquecer este conceito.
Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Nosso Senhor Jesus vem afirmando. Então, nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, sendo espírito e alma. Este texto está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, no verso de número 23, que estaremos fazendo leitura neste momento. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, no verso de número 23, a palavra do Senhor ela vem dizendo assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para enfatizar aqui, embasar o comentário do autor da revista. Desse modo, o corpo físico, ele é o quê? Invóculo nas partes imateriais. O que significa esse termo invóculo? Vamos estar aqui fazendo a leitura. Aquilo que serve ou é usado para envolver, cobrir, envoltório, invóculo, cobertura, revestimento. Isso significa esse termo aqui que o autor da revista ele trouxe aqui para a nossa leitura. Dessa maneira, o gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, ou seja, homem ou mulher. A nossa declaração, de fé, ela está pautada na palavra do Senhor. É um livro ao qual nós cremos, nós professamos, são as nossas crenças, o que nós cremos, o que nós professamos e o que nós ensinamos de acordo com a palavra do Senhor. Ainda podemos dizer aqui, que na criação divina, os cromossomos sexuais X e Y determinam o sexo masculino, ou seja, macho, e os XX determinam o sexo feminino, que é a fêmea. No segundo subtópico, nós vamos tratar sobre a constituição moral. Aqui, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Vamos lá ler Gênesis capítulo 6, no verso de número 5. Gênesis capítulo de número 6, no verso de número 5, a palavra do Senhor vem embasando o que o autor colocou. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então o pecado, ele trouxe o quê? A falta, ele corrompeu a moralidade da humanidade. E aqui podemos ainda trazer que no plano divino os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Qual é essa semelhança moral original? Vamos lá ler Efésios, capítulo de número 4, do verso de número 22, Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 22 ao versículo de número 24, que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ainda Paulo escreve lá aos Colossenses no capítulo 3, no verso de número 10, vamos dar uma lida aqui. Colossenses capítulo 3, hoje nós temos muitas referências bíblicas, porque estamos trazendo a lição, como sempre fazemos, pautados na palavra do Senhor. Diz assim, Colossenses capítulo 3, no verso de número 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Desde o começo a gente está aqui trazendo que Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então, essa renovação é a obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Assim, os salvos, a Escritura diz, olha só, não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal. Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo 6, no verso de número 12. A Bíblia ensina, portanto, irmãos, que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Vamos lá ler 1 Coríntios, capítulo de número 6, no verso 18 ao verso de número 20. 1 Coríntios, capítulo de número 6, do verso de número 18 ao verso de número 20. Diz assim, fugi da prostituição.
Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o verso 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, tem aquele bordão que nós estudamos na lição passada que diz: meu corpo, minhas regras, está fora da palavra do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, que o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, corpo, alma e espírito pertencem ao Criador, aquele que nos criou, né? E aí, podemos trazer aqui o tópico de número 3 agora, subtópico de número 3, que vai tratar sobre a constituição da sexualidade. Aqui podemos trazer que sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com a sua mulher, conforme nós já lemos em Gênesis capítulo de número 2, no verso de número 24, além de lermos na nossa leitura bíblica em classe, esse é o nosso texto áureo, né? Onde diz, né, que apegar-se o homem, né, a sua mulher e serão uma só carne. Então, o relacionamento sexual, conforme idealizado pelo nosso Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Vamos ler Eclesiastes, capítulo de número 9, no verso de número 9. Eclesiastes, capítulo de número 9, no verso de número 9. Olha o que a palavra do Senhor ela vem nos trazendo neste texto. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Olha só o início do versículo. Goza, ou seja, se alegra, né, a sua vida com a mulher que amas, né? Então, nesse contexto aqui, que a revista nos trouxe aqui, e pautados na palavra do Senhor, sempre foi desejo de Deus de o homem se unir com uma mulher, com uma pessoa do sexo oposto. Nesse caso aqui, ainda podemos trazer aqui que a união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade. Vamos lá ler 1 Coríntios, capítulo de número 7, no verso 3 e 4. 1 Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 3 ao verso de número 4. Paulo diz assim, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Olha só, Paulo enfatizando aqui novamente a união monogâmica e heterossexual, que desde o início, né, Jesus nos afirmou lá em Marcos, que nós lemos aqui também a referência, dizendo, não sabeis que desde o início, né, Deus os criou macho e fêmea? Então, nesse caso, a sinopse deste segundo tópico, ele diz assim, a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade. Agora nós iremos caminhar para o tópico de número 3, que também tem os seus 3 subtópicos. O que nós estaremos aprendendo, né, neste tópico de número 3? Qual é o objetivo desse tópico? Elencar, ou seja, listar os efeitos da ideologia transgênica. Vamos lá ao primeiro subtópico, depreciação da heterossexualidade. Bom, nós já vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual, conforme Gênesis capítulo 2, verso 24, Mateus capítulo 19, verso 5 e Marcos capítulo 10, verso 7, também Efésios capítulo 5, verso 31. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação, ou seja, de ensino, para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio
do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. E olha aqui, eles acusam, nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Então, nessa ideologia aqui, né, as pessoas héteros, para eles, elas são preconceituosas, são discriminadoras e são transfóbicas. Mas, na realidade, nós professamos e nós ensinamos e nós cremos no que a palavra do Senhor, ela nos traz como um manual de fé e conduta. Ninguém está aqui condenando ou apontando o dedo a pessoas, não é isso, né? O ato, a atitude, né? A condição de vida que não está pautada dentro do que Deus nos deixou como palavra, né, como manual de fé para que possamos estar seguindo. O segundo subtópico diz assim, construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Então, lá em Romanos capítulo 9, no verso de número 20, olha o que Paulo vem nos trazendo. Romanos capítulo 9, no verso de número 20. Palavra do Senhor, ao qual nós estamos pautando a nossa aula assim, como fazemos em todas as aulas, diz assim, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Aqui o que está acontecendo é a criatura questionando o Criador. E faço uma pergunta para a nossa reflexão. Deus faz algo errado? De maneira nenhuma. Nós vamos ver lá na conclusão da nossa aula de hoje. O terceiro subtópico vai tratar sobre linguagem neutra. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Como sinopse deste tópico de número 3, podemos trazer aqui os efeitos da ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristã, né? E nós pautamos, né, a nossa vida na palavra do Senhor, né? A conclusão da nossa aula de hoje, ela traz assim, o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Ao término da criação, olha só o que a palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, viu Deus tudo, a palavra do Senhor diz. Não foi quase tudo, né? Viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom. Aí no contexto aqui seguinte, aí ele vai e cria a mulher como ajudadora, né? Adjuntora do homem. Então, ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. E aqui a gente termina a lição de hoje dizendo assim, pontuando o que o autor da revista colocou aqui para nós. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Vamos terminar lendo Mateus capítulo 24, no verso de número 35. Mateus capítulo de número 24, no verso de número 35. Olha o que a palavra do Senhor vem nos trazendo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que Deus, em Cristo Jesus, irmãos, possa continuar falando ao seu coração em temas tão discutidos atualmente, mas de tamanha importância, a qual nós devemos
defender a nossa fé, nos posicionar, sem faltar com respeito e nem com empatia a ninguém. Só estamos trazendo aqui o que? Os conceitos, né, ao qual nós cremos perante, né, a luz das Escrituras e a palavra do Senhor. Né, nós lemos desde Gênesis, né, lá os contextos que existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, a masculina e a feminina, né, homem e mulher, macho e fêmea. E isso é um texto, né, que a gente está frisando muito lá em Gênesis capítulo 1, no versículo número 27. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 9, que tem como tema uma visão bíblica do corpo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério em nome de Jesus.